Sentir, pensar e agir é a vez e a voz do rosto da comunidade. Sentir, pensar e agir é o meu podcast, um podcast em que eu trago muitos convidados sem filtros, tal e igual como são. Hoje o convidado é especialíssimo, um homem que certamente já é conhecido por não ter filtros, obviamente, por ter um enorme respeito à fé, mas por ser considerado cada vez mais o Padre Ricardo como um homem, o Ricardo. E é exatamente a ele que vamos tentar conhecer um bocadinho melhor, com algum humor, com algum interesse durante estes cerca de 30 minutos. Em primeiro lugar, agradecer aqui a presença do Padre Ricardo, que sei que é com esforço um homem que tem uma agenda complicadíssima. Obrigado, Padre Ricardo, pela presença. Pelo convite, é um gosto estar aqui, apesar de ser assim um bocadinho tudo acelerado, mas é com muito gosto que estou aqui sempre contigo. Muito bem. Deixa-me perguntar-te, se a tua vida fosse um filme, Padre, qual seria o nome e como imaginarias um filme da tua vida? Assim como seria, não sei, mas o nome talvez teria Nunca Digas Nunca. Muito bem. Nunca digo nunca. Qual é a música que está sempre a bater na tua cabeça? Eu gosto assim de vários autores, mas sobretudo há um autor que eu gosto muito e que é português, sobretudo não pela musicalidade, que também gosto muito dessa parte, mas sobretudo pela profundidade com que escreve, e que é o Pedro Brunhosa. Eu não tenho assim uma música em concreto, uma letra em concreto, mas acho que eh, para mim o Pedro Brunhosa, mais do que ser um trovador ou um cantor, como ele se intitula, acho que é alguém que é um pensador. Eu acho que isso que é interessante. Hum, Qual é o conselho mais bizarro que o Padre ou o Ricardo recebeu durante a sua vida, para já? Conselhos bizarros, ora, essa é uma pergunta. Certamente que alguns podiam não os ter interpretado assim, mas se calhar olhando para o passado, eu acho que um conselho que é bizarro, bizarro no sentido porque é preciso ter coragem para vivê-lo, não é? Exatamente. Nesse sentido, acho que é que nunca perder a autenticidade. Eu acho que é aquilo que me define. Muito bem. E pensando na comunidade de uma forma geral, comunidade implícita, luso-canadiana, portuguesa, de uma forma geral, quais são as duas questões que gostarias que terminasse de vez nas nossas comunidades? Mas realizadas, Sim, que estejam a ser vividas, mas gostavas que terminasse. hum, eu acho que no fundo esta parte hierarquizante, no fundo, acho que existem demasiadas hierarquias. Não que eu tenha alguma coisa contra a hierarquia, porque eu até entendo que existe e que deve existir, mas muitas vezes estes status, não é? Que criam distanciamento, quando eu acho que a hierarquia, não é? Quanto maior for a liberdade, também é maior responsabilidade, quanto maior a responsabilidade, maior o encargo. E só que muitas vezes usamos esse pretexto de hierarquia para nos dividir e exercer domínio, se calhar, sobre aquele que está sobre a nossa posse. Eu acho que era uma das coisas que eu erradicava profundamente essa divisão, ou pelo menos dar uma conexão diferente ao sentido de hierarquia. Muito bem. Acho que é algo que está assim um bocadinho sobrevalorizado. Quando queres mandar alguém para algum lado, já estás farto dessa pessoa, como é que reages? Afastas? Faço em silêncio e faço assim um sorrisinho sarcástico. Muito bem. Sorrisinho como acabámos de ver. Exatamente. Muito bem. A juventude está perdida, Padre Ricardo. Não, eu não gosto muito dessa frase. Eu acho que temos esse defeito de julgar a juventude no bom sentido. Eu digo isto muitas vezes. A minha avó dizia mal da geração da minha mãe diz mal da minha geração. Se eu continuo a dizer mal da geração que vem, então eu acho que cada geração tem aqueles que fazem e que criam o seu próprio propósito, exatamente como a minha. E pronto, esta juventude vive num contexto diferente, como é lógico. Eu acho que a vida também exige, portanto, eu acho que este papel também é importante nos pais, naqueles que são tutores e educadores, na escola, fora da escola, os padres também, em certo sentido. Portanto, eu acho que esta geração eu tenho esperança nesta geração. Muito bem. Um mundo governado por mulheres seria melhor? Penso que sim. Não diria governado, mas se calhar direcionado por mulheres, eu acho que sim. Eu não gosto muito da palavra governar. Governar parece que é a única pessoa que tem o poder da opinião, não é? Eu gosto mais, se fosse orientado pela mulher, eu acredito que sim. Eu digo muitas vezes, em tom de brincadeira, que se a mulher tivesse, desde o início da criação, o valor que lhe é merecido, como pessoa que é também, não é? Eu acho que o mundo, em vez de ser redondo, eu acho que seria assim em forma de coração, não é? Em certo sentido. É verdade. Eu acho que a mulher tem outra sensibilidade, tem outra capaz de domínio, não é? Mas também digo muitas vezes isto em tom sarcástico. As mulheres têm a capacidade de saber gerir bem, mas também umas com as outras são cabras, umas para as outras. A mulher também faz vingar o seu direito, que ela tem esse direito, e eu gosto quando elas se juntam para fazer valorizar o direito que lhe é inato, mas entre elas às vezes a mulher consegue ser cabra. Deixa-me explorar por aí, porque elas, como dizem muito bem, dão um grupo de mulheres, vamos imaginar, elas dão uma imagem de unidade, mas depois entre si aquilo às vezes é complicado. Um bocadinho, eu acho que nós homens somos mais
talvez são mais subjetivos. Eu dou exemplos que às vezes são corriqueiros, às vezes eu percebo-me isso em casamentos, coisas banais do dia a dia, mas que refletem um bocadinho aquilo que eu digo, aquilo que nós dizemos. Por exemplo, nós vamos num casamento, se calhar até nos encontramos 3 ou 4 convidados, homens, com o mesmo fato. Ei, tens um fato igual ao meu, compramos aqui e acolá, vamos beber qualquer coisa e a conversa fica. Mas se há 2 mulheres que são convidadas nesse casamento com o mesmo vestido, elas fazem de tudo para não se cruzarem. Exatamente. Mas não se perdem de vista uma à outra, não é? E claro, depois isto também noutras circunstâncias, não é? Claro, claro que sim. Falta mais humanidade ao mundo, digamos assim. Eu penso Mais humanidade. Rómulo, e sobretudo posso confirmar isso agora. Por exemplo, vocês aqui tiveram conhecimento, não passaram por isso, mas tiveram um conhecimento. Tivemos aqui a pandemia, claro, isto é universal, todos nós passamos, e eu parti um bocadinho, pelo menos quis acreditar que as pessoas tivessem ganho um pouco mais de humanidade por aquilo que nós passamos, pela própria privação que o acontecimento gerou. Mas depois, ainda para há 3 semanas, 15 dias, nós na Europa, alguns países, nós Portugal, vivemos aquele apagão e eu, portanto, vi que afinal esta humanidade que eu pensei que tinha surgido mais intensa, mais forte na altura da pandemia, eu acho que isto piorou. Ou seja, as pessoas na bomba de gasolina, houve lá um senhor que sacou de uma navalha, queria agredir o outro só queria comprar tabaco. Ou seja, o extremismo que a pessoa vive, não é, no meio da aflição. Portanto, eu acho que não há aqui a harmonia, não é, o equilíbrio das coisas. Falta muita humanidade ainda, muita mesmo. Muito bem. Se o Ricardo fosse um objeto de ter em casa, qual é que gostaria de ser? Uma fruteira. Porquê? Porque tinha sempre fruta fresca em cima. Muito bem, uma boa resposta, sim, senhor. Um homem apaixonado pela vida comunitária, por ajudar, e sei que tem uma mão muito forte na ajuda a muitos jovens. O que é que dá mais prazer neste trabalho? Para além de coordenar a paróquia, de espalhar a palavra de Deus, que é essa uma das suas funções, esta parte humanitária, esta parte de ajuda solidária do Padre Ricardo, dá-lhe muito prazer. A mim dá-me prazer, dá-me gozo, porque no fundo estou eu e a equipa anónima, entre aspas, que trabalha comigo em certo sentido, até porque ninguém quer fazer assim levantar muita fumaça por aquilo que se faz. Agora, sobretudo, o que me dá gozo é ver que somos um grupo de pessoas, nós de uma forma mais direta, vocês aqui comunidade quando colaboram na compra dos livros ou outras receitas, como é lógico, ver-me que estes jovens sabem valorizar aquilo, a ajuda que lhes é dada. Portanto, por isso é que eu digo sempre que nós ajudamos quem realmente não tem capacidade económica ou financeira, mas que tem uma vontade forte de crescer e ser alguém, não é? E depois aquilo que me deixa mais feliz ainda no meio disto tudo é que eles um dia depois de formados são pessoas que estão dispostas a dar-se, portanto, tornam-se pessoas altruístas. Ficaria triste, não é? Quase aquela passagem bíblica, não é? Um que lhe foi perdoada a dívida que tinha e quando saiu logo do tribunal foi apertar o pescoço a outro que lhe devia muito menos. Portanto, eu acho temos que aprender um bocadinho também com a aflição que a vida nos traz a cada um de nós, não é? Qual foi o maior desafio que enfrentou até agora? O maior desafio foi realmente ser padre. Eu ia perguntar exatamente isso. Deve ser o maior desafio da sua vida. É um desafio, não é que seja melhor nem pior que outra vocação ou profissão, mas se calhar pela forma individual que nós temos que gerir a parte humana, os sentimentos e porque somos homens como outros quaisquer, não é? E certamente também está sempre aqui patente e latente o gosto do querer construir família, não é? E Teria feito diferente? se fosse hoje, Sim. não seria muito fácil. Olha, digo sempre, hoje, se tivesse sido hoje, não sei se teria estudado. Não estou a dizer que não teria sido padre. Não sei. Não sei porque não é fácil responder a uma questão destas, não é? É difícil. Agora, o amor que eu sinto em ser padre hoje, eu continuo a tê-lo conforme tinha no passado, não é? Até podia ficar um bocado arrependido por aquilo que eu tinha vivido, não é? Ou ter vacilado um bocado, ou ter pensado que afinal não era bem aquilo que eu imaginava ser, mas até ao momento eu não tenho dúvidas daquilo que eu gosto de ser e daquilo que eu quero ser. Mas também se por alguma razão eu tivesse que deixar de ser, deixava. Muito bem. Eu só gosto, eu deixo as coisas quando perdem sentido, quando já não fazem sentido, não é? Se um dia a minha vida deixasse de fazer sentido, eu não teria qualquer problema em deixar ou em enverdar por outro caminho. Muito bem. Sr. Padre, há essa imagem do padre feliz, o padre sempre sorridente, que está sempre bem disposto com tudo e toda a gente. Também tem atrás de si momentos de tristeza. Tenho, mas eu quando sorrio é porque estou a sorrir. Não gosto de ter aquele sorriso amarelo, aquele sorriso Vale a pena. um bocadinho ali assim irónico, não. Agora, claro que tenho, já sofri muito na minha vida, já passei muita coisa, desde a minha infância, já senti muita ausência dos meus pais, quando fui para o seminário com 10 anos, 11, ali a fazer aquela idade em que nós precisamos do mimo dos nossos pais, não é? Já não comia aquilo que queria, não tínhamos acesso ao frigorífico
como hoje em dia as crianças têm, em certo sentido, porque estávamos no seminário, éramos demasiado, não era que houvesse fome, mas era a regra, que era assim exigente, éramos muitos. E claro, já passei também muitos dissabores na minha vida, não é como é lógico, e eu continuo a passar, paróquias às vezes não é fácil lidar com as pessoas. O que é mais difícil numa paróquia? Lidar com as pessoas ou É, sem dúvida, lidar com as pessoas. lidar com as pessoas? Eu acho que é lidar com a falta de humanidade das pessoas. Muito bem. As pessoas às vezes sabem perfeitamente que pedem, exigem e comentam coisas que sabem perfeitamente que não há razão. Eu digo sempre assim: ninguém me peça nada que eu não possa dar a todos, e o que eu digo a toda a gente. Não é? Porque às vezes uma pessoa tenta ajudar, tenta, e depois há pessoas que vão trepando, trepando. Não pode ser assim, né? Ou damos a todos ou não damos a ninguém, porque depois não podemos distinguir. Uhum. Considera-se um homem do mundo ou um homem fechado no seu mundo? Não, considero-me um homem do mundo, mas também gosto do meu mundo. Está Exatamente. fechado no meu mundo. Gosto do meu tempo. Eu sinto muita vontade de estar só. Gosto de estar só. Quando estou com as pessoas, há pessoas que sentem solidão no meio de muita gente. Eu não sinto solidão no meio de muita gente. Eu sinto necessidade de estar só. Algumas vezes não há um dia que eu não sinta vontade de estar só um bocadinho. Já algum dia chegou a casa depois de um domingo estressante de missas, às vezes velórios ou funerais, casamentos, batizados, que são sempre momentos bons, e deu vontade de largar tudo? Já, não diria largar tudo assim de uma forma tão radical, mas faz pensar e repensar um bocado a vida, não é? Estamos ali a fazer um casamento cheio de juventude, tanta gente, tal, tudo de volta do padre, aquela felicidade, venha connosco, vamos para aqui, para acolá. Depois uma pessoa encosta às portas da igreja e no fundo está sozinho, liga para o irmão, tem namorado, os amigos têm namorados. E nós pronto, ficamos em casa, não é? Naquele momento queríamos estar com alguém, não há ninguém disponível. Temos uma vida ao contrário. Ao fim de semana toda a gente tem a parte lúdica e nós temos a parte de trabalho, se calhar mais intenso. É À verdade. semana nós temos se calhar mais destreza em termos de horário e depois é quando toda a gente trabalha. Damos ali um bocadinho em contramão. Já deu alguma gargalhada no meio de alguma confissão? Ui, já, é meio confissão, é funeral, que ainda foi pior. Conte lá, conte lá. Funeral foi uma altura, por causa de uma peripécia, que fui visitar uma senhora que estava doente, porque acabou por falecer ali durante ali 3 ou 4 dias. Mas enquanto fui visitá-la, quando encontrei o neto, que era ligeiramente mais velho do que eu, devia ter 30 e tal na altura, ele. E ela era muito uma senhora que tinha muito sentido de humor, apesar de estar bastante debilitada e sabia que o fim estava próximo, ela nunca perdeu o sentido de humor. E rimos tanto durante aquela visita que, quando entrei na capela mortuária, confrontei assim um olhar com o neto, que estava ao pé do caixão, e aquilo foi uma coisa que eu entrei 3 vezes e saí 3 vezes que não aguentava. As pessoas que não me conheciam devem ter ficado, este padre não está muito bem da cabeça. É aqueles gritos, aquelas gargalhadas que não têm explicação, uma piada de caserna que aconteceu entre nós os dois e Claro. refletiu-se ali. Exatamente, e que Certo ficou ali. sentido. Acha que os fiéis lhe contam os verdadeiros pecados ou selecionam para lhe contar os pecados? Há de tudo. Eu acho que as pessoas não querem omitir nada, mas eu também não sou muito o padre que pergunta. Nem pergunta, nem deixo que falem. Não é? Porque para mim a confissão não é. A confissão é feita a Deus. Por isso é que há ou em casa ou na igreja, nós fazemos somos convidados a fazer um exame de consciência. Esse exame de consciência é uma tomada da razão da nossa própria consciência. Somos maduros, somos gente adulta, sabemos em que é que falhamos como maridos, se calhar como padres, como filhos, como colegas. E eu pergunto sempre: olha, está aqui do coração sincero, reconhece as faltas que nestas vertentes que eu lhe indiquei, está pronto. E depois apresento-lhe em termos assim a penitência. Agora, se a pessoa que está à minha frente a confessar me pede uma opinião, algo mais íntimo sobre a vida da pessoa, então eu deixo que a pessoa fale, porque senão vem para ali pessoas que contam a vida deles, contam a dos outros, Exatamente, outros não sabem cá nem contar e só vão para desarriscar e portanto assim torna-se mais fácil. claro que sim. Uma última pergunta antes de fecharmos a primeira parte. Tenho a noção que às vezes o padre, neste caso o padre Ricardo, devido a este sentido humano que tem, é muitas vezes o psicólogo da paróquia. Sim, e acompanho muita gente e sobretudo hoje em dia pela internet as pessoas querem se confessar. Eu digo, confessar pela internet não, porque isto uma pessoa não. Eu não gosto de falar assim de coisas sérias sem ser olhos nos olhos com ninguém, não gosto muito, não é? Quando se trata de um. Porque hoje, uma das dificuldades que eu encontro muito hoje não é apenas, já quase esqueci-me de referir esta parte, não é apenas lidar com o povo. Uma das dificuldades que eu encontro muito é saber opinar, aconselhar. Porque eu reparo que há gente que vem, vou dar um exemplo rasca talvez, mas há gente que vem à confissão, estamos apenas a falar numa conversa de café e a pessoa diz: ai, meu marido isto, meu marido aquilo, ando cansado, ele também não ajuda muito. Desabafos. E a conversa está a encaminhar-se para que a pessoa está a perguntar: achas que eu me devo divorciar? A pessoa não faz a pergunta de forma explícita. Mas se ele dissesse: divorcie-se, O padre disse. a pessoa diz: ah, é? A pessoa ficava já assim, ia para casa, divorciava-se, ali uma semana batia com a cabeça. Exatamente. Ficava arrependida. E depois o padre Ricardo é que disse.
Porque a pessoa se calhar sentia confiança na palavra do padre ou de um amigo. Não era só do padre, hoje em dia toda a gente deve sentir dificuldade na forma de aconselhar, mas devemos sentir, acho eu. Porque nós devemos aconselhar no sentido de levar a pessoa a raciocinar ela própria. E quando a decisão tiver que surgir, que seja apenas por parte dela, não é? Exato. Porque senão a pessoa se deixa ganhar, motivar por uma força interior que não é dela, mas que alguém a sentiu, fez criar dentro dela, a pessoa vai se desiludir mais tarde ou mais cedo, não é? Muito bem, excelente. Só fazer uma curtíssima pausa, estamos à conversa com o Ricardo Esteves, sem filtros, tal qual como ele é. Até já. Trabalharam arduamente para colocar um teto sobre nós e os nossos vizinhos canadianos. Ajudaram-nos a construir memórias, sorriram com orgulho no completar dos nossos estudos e choraram no nosso casamento. É a nossa vez de retribuir. Ao doar para a Magellan Community Foundation, ajudará a financiar a primeira instituição de cuidados prolongados para a comunidade de língua portuguesa do Ontário. Ajude a dar aos nossos idosos os cuidados que merecem. Mais próximo, mais dinâmico, mais atual. MillenniumStadium.com. O mesmo de sempre, mas melhor. Não paramos um só minuto em 2023 para levar até si uma programação 24 horas. Disponibilizamos o nosso canal totalmente grátis através dos dispositivos móveis. É muito fácil, basta visitar o website e clicar no Live TV. Em qualquer parte do mundo, ou se preferir, assista direto do seu computador no conforto da sua casa. Agora você tem mais opções de como assistir à nossa programação. É simples, é rápido, é grátis. Your weekend mornings will never be the same. Camões TV Magazine is your program. Culture, music, cuisine, and loads of other great entertainment. Watch Camões TV Magazine on Saturdays between 10:30 a.m. and noon, and Sundays between 10 a.m. and noon. Come and discover your Portuguese roots. Camões TV Magazine on Global Durham. Sentir, Pensar e Agir, o programa que tem a coragem de sentir, pensar e agir, tal como o seu nome indica. Hoje estamos com Ricardo Esteves, falando na essência da pessoa, sem filtros, olhos nos olhos, lá em casa e aqui em estúdio. Sr. Padre, vamos abrir em grande esta segunda parte. Quando vê uma mulher bonita, aliás, as mulheres são todas bonitas, mas quando vê uma mulher mais bonita, o Sr. Padre reza, afasta-se, ou como é que reage? Benze-me. É que faço como ai Cristo, que corpo. Este é o corpo de Cristo. Muito bem. Nós somos humanos, não é? A pessoa saber. Sim, claro que sim. Ainda há pouco o Samuel lá fora dizia: você é mais bonito ao vivo do que pela ideia. É verdade. Portanto, eu acho que é verdade. Ele diz uma coisa interessante. Eu acho que nós homens, por queremos achar-nos machistas, assim, somos homenzões, não é? Às vezes temos mais vergonha em relação às mulheres. As mulheres vangloriam-se, elogiam-se mais umas às outras. Olha, estás bonito, olha, Rómulo, fica-te bem um casaco. Às vezes com grande falsidade. Sim, claro, sem dúvida. Eu dizia há bocado aquilo, não é? Exatamente. Mas tem essa delicadeza, não é? Tem, Às tem, vezes tem. sentimos que isso é deixar de ser macho, é deixar de ser homem. Eu acho que foi um gesto bonito a parte dele, não é por ter dirigido aquilo, pelo que disse. Claro, claro. Acho que mostra aqui uma pessoa grande. Exatamente. Não tem dúvida para já da sua sexualidade e não tem dúvida de Seguro de si próprio, fosse o que fosse, em termos sexuais, não é por aí que está em questão, é a questão humana. Muito bem, então o seu padre vê-se. Ah, O seu padre vê-se. Muito bem. Celibato é uma escolha divina ou uma estratégia para o padre não ter que dividir a herança? não, o celibato sabemos que é uma escolha estratégica, não é? Não é? Nós sabemos que não tem nada divino, até porque o próprio Cristo, que é a cabeça da igreja, escolheu. Não é? Sabia que Pedro tinha sogra, não é? Portanto, um dos discípulos era casado e certamente que outros foram surgindo na igreja primitiva também eram.
Agora, é só mais por uma questão primeiro, para evitar. Eu não diria que é por uma questão de herança. Eu acho que é sobretudo por uma questão vocacional. Nós víamos que os papas tinham filhos, os padres tinham filhos. A única forma que eles tinham, não, que eles encontravam na altura de sustentar e controlar os filhos, era colocá-lo como padres em paróquias e dioceses, não é? Portanto, começaram a surgir aqui prevaricações. Claro, depois era a mulherada para um lado, era por outros, era filhos não sei com quem, era por aqui. Portanto, a Igreja caiu, sobretudo a Idade Média, caiu numa prevaricação total. Por isso é que é sobretudo na Idade Média que surge a maior parte dos santos da Igreja Católica, não é? São Bento, Santa Cecília, Santa Escolástica, Nessa altura, muitos outros, exatamente. porque no fundo queriam fugir a esta prevaricação e achavam que a Igreja estava a fugir daquela que era a sua essência. Não é? Hoje em dia não digo que não há santidade, claro que há santidade. A santidade não é, eu digo sempre que não é ganhar asas nas costas. Santidade é humanizar-se todos os dias mais, não é? Aprendermos com o erro, sermos conscientes da nossa fragilidade e estarmos dispostos para o outro, não é? Não é ser estúpido, é ser racional com o outro. Muito bem. Mas no fundo é isso. Porquê é que a Igreja parece ser tão resistente à ordenação de mulheres? Será que há medos de missa com. Há medos de algumas pessoas dentro da Igreja que as mulheres deem missa com tensão pré-menstrual? Tudo está a acontecer. Que eu até lembro-me que uma grande bufetada que eu levei numa sala de aula foi uma professora de português. Não, foi uma professora de português. Eu estava assim logo na fila da frente, calhou, que eu nem era muito ficar à frente. E a professora naquele dia estava com uma calça branca, começou a ver o período, ela nem sequer se apercebeu. E depois eu também não queria dizer muito, sabe como é que nós rapazes somos. Claro. E eu queria ser delicado e ela estava a falar para a turma em geral, e como estava na frente, ela ficava assim, e eu estava a fazer assim, sempre, com o dedo, mas a tentar ser despercebido. Delicado. E ela estava-se a perceber daquilo, mas não sabia porque é que eu estava a fazê-lo. Pensava que estava a fazê-lo por uma imaturidade da minha parte. Exatamente. E ela já estava a perder a razão, o raciocínio, estava a perder ali a linha condutora da conversa dela. Nem duas, nem três, mandou-me uma bufetada, quase me virar a cabeça para o lado. E mandou-me sair da sala. Só depois, quando se apercebeu, depois lá teve a delicadeza de me pedir desculpa, mas foi assim um bocado embaraçante. Agora, respondendo à tua questão, àquela que é... Eu não concordo muito com a ordenação de mulheres. E eu acho que a mulher nem devia estar a exigir isso. Para já, a Igreja funciona porque nós temos mulheres na Igreja, não é? Eu acho que a Igreja funciona por isto. As mulheres, na maior parte delas, são catequistas, é a mulher que limpa, é a mulher que cuida, é a mulher que prepara, faz tudo na Igreja. É verdade. O padre sem a mulher na Igreja, o padre não fazia nada. Nada, rigorosamente nada. E depois basta olhar para as assembleias, 90% dos fiéis são mulheres. É verdade. Né? Em tudo. Os Assembleia, homens normalmente ficam no banco de trás, três ou quatro. catequistas, exatamente, não é? Portanto, é a mulher. Agora, a nossa Igreja é una, Santa, Católica, Apostólica, Romana. É una porquê? Porque nós consideramos que é verdadeira, respeitando todas as outras. Depois católica porque é praticante, não é? Una, Santa, porque a santidade está onde? Está na cabeça de Cristo, que é a origem, a gênese. Exatamente. Agora, a Igreja é santa, mas também é pecadora. Pecadora porque nós, que somos membros deste corpo, da Igreja de Cristo, somos pecadores. Portanto, eu acho que nós não podemos... O padre, quando beija o altar, está em persona Cristo, na pessoa de Cristo. Não há uma mulher que possa assumir a forma de homem, não é? Então, íamos entrar aqui logo. Hoje em dia vemos que há tantos de ser humano que quer ser binómio e o outro nem sabe se é heterossexual, se é homossexual. Portanto, há aqui uma discrepância daqui. Género só conheço dois. Não é? Hoje, feminino e masculino. Respeito toda a liberdade sexual, sem dúvida alguma. Tenho muitos amigos de várias religiões sexuais, como eu digo. Respeito e sou muito amigo deles, mas também temos que ser verdadeiros connosco próprios, não é? Claro, claro que sim. Casamento, a favor ou contra? Sou a favor do casamento. Muito. Porque eu acho que quem vive junto, eu sei que não é o casamento pelo civil ou pela igreja, ou um papel assinado, que faz diminuir ou multiplicar o amor. Claro que não. O amor é um conjunto de afetos durante e que se vai construindo, não é? Afetos e desafetos. Agora, eu acho que o casamento cria em nós um peso social que eu acho que é importante. Viver junto é uma coisa, pode existir amor igual, mas por isso é que nós encontramos muita gente que vive há muitos anos junto e depois decide casar e divorciam-se ali uns poucos anos, não é? Porque o peso social é outro. E eu acho que o casamento, aí depois é ter Deus na nossa vida de uma forma diferente, é um sacramento, e os sacramentos para mim são completamente válidos. Muito bem. Sr. Padre, se tivesse que exorcizar um político ou uma personalidade, por que é que começava já? Por um André Ventura. Pelo André Ventura. Então porquê? Porque eu no fundo até tenho um... Eu até... É um homem apaixonado por Deus, pelo menos diz. Sim, mas às vezes diz assim... As ações não coadunam com Eu acho que ele não é... Exatamente, ele não deixa-se levar um bocado pela emoção. Por exemplo, uma referência se calhar básica que ele fez ao Papa Francisco, estava a dizer que estava a desencaminhar no seu pontificado, que o Papa Francisco estava a deturpar um bocadinho que era a religião. Portanto, eu acho que é uma pessoa que
não devia fazer um comentário destes, não é? Claro. Pô, mas fê-lo com toda a liberdade que tem e pronto, ok. Agora, depois que o Papa Francisco morre, que vem dizer que era um grande homem, que era isto, que era aquilo, estava a levar a igreja. Congruência. Portanto, há aqui uma dicotomia muito grande nas afirmações que faz, há um contrassenso. Nós possamos divergir um bocadinho da opinião, é uma coisa, mas mantemos ali um fio condutor. Agora, dizer uma coisa amanhã e outra, isto deixa muito a desejar em termos pessoais. Já que falou no Papa, uma perguntinha agora mais séria. Tem esperança no novo Papa? O que é que ele inspira-lhe confiança? Sim, olha, primeiro por diversas razões. Primeiro pelo nome que escolheu, não é o mais bonito, ainda por cima Leão. Sempre que tenho que falar em Leão sempre nas minhas missas, se fosse Águia 14, agora Leão 14. Vai soar bem, acredito. Depois fomos familiarizando. Agora, primeiro pelo nome, não é? Vocês sabem que os Papas escolhem nomes, ou de santos, pelo testemunho de vida que esses santos tiveram, e eles querem, no fundo, ter uma linha de imitação. E depois, sobretudo, também porque escolhem nomes dos Papas que criaram uma abertura grande da Igreja à modernidade. Portanto, eu acho que o Leão XIII foi um desses Papas que tirou a Igreja um bocadinho daquela obscuridade em que vivia e fez uma grande abertura à modernidade, sobretudo àquilo que é a Revolução Industrial na altura. E este aqui, o Leão XIV, ele também quer um bocadinho, nós sabemos que estamos a ver uma Revolução Industrial, né? A tecnologia está acima da média, depois vemos... E depois também há aqui, no fundo, eu acredito muito no Espírito Santo, mas também acredito em estratégia humana, não é? Alguém que é americano, no fundo, o povo americano também tem as suas vivências e raízes cristãs, portanto eu acho que é uma forma de tentar equilibrar aqui um bocadinho as coisas, e depois é um discípulo do Papa Francisco, não é? Se o Papa Francisco era muito minucioso, em quem ele queria trabalhar com ele assim de uma forma mais próxima, mais direta, portanto eu acho que sim, se o escolheu por alguma razão é. Se o Papa Francisco escolheu para cardeal e Deus o escolheu para Papa, portanto eu acredito. Muito bem. Voltando ao pecado, existe algum ranking de pecado? Como, por exemplo, mentir, matar, violar, está tudo junto ou há aqui algum ranking? Há aqui algum nível? Vejo que isso seja pecado, portanto eu acho que nós devíamos, primeiro, o que é pecado, não é? Se calhar no fundo nós não conseguimos construir ou desconstruir essa imagem do que é pecado. Se calhar o que para mim é pecado, se calhar é Rómulo para ti, não é? Não é? Agora, para mim pecado, assim, em traços gerais, o que é que será? Tudo aquilo que rompe a minha relação com o outro e com Deus, não é? Eu acho. Agora, imagina, eu mato em legítima defesa, será que é pecado? Portanto, claro, depois já há aqui atenuantes, há as agravantes. Portanto, Agora, existe níveis de pecado, não são todos os pecados. antigamente existia aqueles que eram os pecados, e antigamente e agora também existem, não é? Mas agora são muitos mais. Antigamente falava-se dos pecados capitais, não é? Que eram pecados de morte. Exatamente, Hoje em dia podemos incluir aqui a pedofilia, podemos incluir muitos outros, não é? é verdade. Agora, depois tínhamos os pecados veniais, que eram aqueles pecados do coração, os simples, e depois tínhamos aqueles pecados por pensamento. Portanto, eu acho, então não saímos de casa, Não é verdade. poder pecar. Seu padre que adora estar aqui no Canadá, mais propriamente em Toronto, no fundo, o que é que pensa desta comunidade? Olha, Rómulo, já comentei isto com as pessoas privas, com o Gil e outras pessoas com quem vou privando mais, e sinto que há, vocês portugueses cá fora, nomeadamente aqui no Canadá, em Toronto, sinto que vocês têm mais gosto pelas coisas. Por exemplo, nós lá temos ranchos, a juventude não valoriza muito a parte do rancho, não é? O folclore. Aqui acho que se enaltece muito esse valor, acho que há gosto pelas coisas da terra, talvez pela nostalgia, pela saudade que sentem destas coisas, tudo que é festividade. Eu acho que existe, claro, há comunidades perfeitas, não é? Mas certamente que se nota estes encontros, este espírito de entreajuda. Vocês aqui são altruístas, preparam-se, juntam-se, não é? Uns ajudam uns outros, como diz o ditado, um lava a mão, outro lava a outra, as duas lavam a cara, portanto, no fundo, vocês gosto desse espírito. E com pessoas com quem eu tenho também partilhado algumas experiências, pessoas que já têm vindo cá, as pessoas já pensam exatamente como eu. Portanto, eu acho que se fosse a opinião minha, podia ser um bocadinho redutora, mas sendo assim, não. Qual é o episódio mais marcante na sua vida? Pela positiva e pela negativa? Ou seja, os episódios são dois. 2 episódios, então, vamos pela positiva. Pela positiva é uma questão dos meus pais. Acho que me marca muito isso. Não é? Os meus pais nunca me disseram vai para isto, vai para aquilo, nunca me disseram não vás, não faças, só dizia não queiras ser diferente dos outros, coisas assim. Mas o meu pai sempre, quando me ligava, havia dele, minha mãe fazia-me uma pergunta, minha mãe fazia-me outra. A mãe era, tens comido esta preocupação humana, terrena? E o meu pai nunca me perguntou se eu estava bem, perguntava, estás feliz? Eu estou, pronto. E não falávamos muito mais. Se tem comida, está feliz? Era, a minha mãe perguntava, tens comido? Eu vejo aqui a preocupação humana, mãe, e depois o meu pai pergunta, estás feliz?
tem esta parte espiritual, que também tem de humana, não é? Mas não havia aqui muita... Bastava responder estas duas. Depois a conversa fluía como se fosse, pronto, com coisas básicas do dia-a-dia. Muito bem. E negativo? Há algum E esse episódio que negativo é... Negativo é quando às vezes nós... Uma das coisas que me entristece muito é o ciúme que existe entre os padres. Nós padres. Muito bem. Acho que... Aliás, eu acho que isso é em todos os colegas de profissão. Sim, Há mas sempre nós aquele padres medo de... não devia ser tão acentuado. Eu acho que nós padres somos ciumentos demais, portanto, não gosto desta expressão, a minha paróquia, não é a minha paróquia, eu estou ali emprestado, não é? Não... E depois qual é a paróquia melhor? E eu pergunto, mas melhor em que sentido? Porque tem gente ou porque dá mais dinheiro? Somos assim um bocadinho nesse sentido. Somos humanos, somos frágeis, como outra pessoa qualquer, mas Sim, também choram. são coisas que eu também muito... Em relação ao amigo, eu também sou assim, não é? Às vezes também sou assim. Eu me deixo levar um bocadinho pela enxurrada. Gostava de ser Papa. Olha, para ser sincero, Rómulo, não. Eu não gostava, nem Papa nem Bispo. Não quer dizer que eu não possa ser. Sim, exatamente. Mas era uma coisa que eu não gostava mais, que era Papa, deve ser De cor é que era o fumo que ia sair na sua eleição? vermelho. Porque o próximo Papa que viria tinha que ser corajoso. E foi corajoso. Porque vermelho ficava para a história. Não, está bem. Papa, então, quando vimos fumo vermelho é o Papa Ricardo. Era, quando for eu, ser fumo vermelho, certeza absoluta. Garantidamente. Absolutamente. Muito bem. Estamos a terminar neste ritmo de boa alegria, boa disposição, sinceridade sobretudo. Se pudesse deixar um conselho, o que é que diria? Eu mesmo de sempre, Rómulo. Eu acho que nós, apesar de tudo o que façamos na vida, só vimos ao mundo com um propósito. Portanto, é ser feliz. Portanto, eu acho que toda a gente deve fazer de tudo sem deixar, sem perder, não é? Sem perder o respeito por si próprio, não é? Sempre numa liberdade com responsabilidade, e toda a gente deve ser autêntico, nunca deve desistir de deixar de ser feliz. Eu digo sempre, não tem hora, nem tem dia, nem tem idade. Portanto, eu acho que é sempre hora de recomeçar. Para isso é preciso coragem, eu sei que é preciso coragem, mas eu não conseguia estar a carregar uma cruz que eu não sentia que fosse minha. Não conseguia. Portanto, por isso que eu digo, eu nunca desisto de nada. Há duas coisas que eu não gosto. Primeiro, não gosto de perder tempo, eu gosto de gastar tempo. E às vezes estar deitado no sofá, para mim, é gastar tempo. Também precisamos recuperar energia, para ter energia para o dia a seguir. E depois há uma coisa que eu gosto, que é, sobretudo, para não perder a minha autenticidade. Eu acho que é aí que está o nosso valor. Eu quero chegar ao final da minha vida, não importa se é amanhã ou logo, e quero poder dizer que, de entre altos e baixos, quedas e repuos e muitas outras coisas boas e menos boas, que no fundo a minha vida, balanceando, teve um saldo positivo, não é? Não foi perfeita, como é lógico, mas gostava que fosse positivo. Se há coisa que me entristece é quando eu visito alguém e a pessoa me diz isso, pá, que Deus me leve porque não sou feliz. Isto me magoa-me, dói-me, não é? Acho que é desperdiçar um dom demasiado grande que nós temos, que é a vida. Muito bem. Quando o seu pai tivesse 60 anos, já me convidar para o casamento? Aos 60 anos? Aos casamento eu não tenho, mas para o batizado talvez, não? Muito bem. Foi um gosto falar consigo durante esta meia hora. Muito, muito obrigado por ter aceito o convite. Aqui, obrigado, Ormo, pelo convite. Obrigado. Quando obrigado aí, Claro que sim, só agradeço. Sentir, pensar e agir. Onde a conversa é profunda, mas não é preciso ser pesada. Voltamos para a semana, estivemos com o Ricardo Esteves na sua essência, na sua vertente de, sobretudo, homem. Até sempre, até já. Como disse o Padre Ricardo, seja feliz. Sentir, pensar e agir. É a vez e a voz do rosto da comunidade.